das mudanças, as mudanças para mim fazem com que nós estejamos preparados para outras. Quando não mudamos, não sabemos o que poderia acontecer caso não tivéssemos mudado. Então, para mim, veio numa boa hora termos uma mudança, termos algo onde poderíamos trabalhar essa questão da biodiversidade de forma integrada. Como o tempo do professor Marcelo é um tempo muito mais útil do que o meu, eu vou passar a palavra, então, para ele, que como o mais entendido no assunto, poderá nos explicar melhor. Ok. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Boa tarde a todos. Queria agradecer novamente o convite feito pelo programa e feito pelo Mariano, né, de vir aqui e avaliar uma dissertação e poder trocar algumas ideias com vocês em relação à área de biodiversidade da CAPES. Então, talvez para balizar um pouco as informações, então, todos os programas de pós-graduação, qualquer programa de pós-graduação é vinculado ao que a gente chama de área de conhecimento, né, ou área de avaliação dentro da CAPES. Acho que hoje são aproximadamente 48, ou ao redor de 48 áreas de conhecimentos, né, e essas áreas, então, dão conta da avaliação e do desenvolvimento estratégico dos programas em determinados temas. No ano passado, a CAPES recebeu um parecer ou encomendou uma avaliação à assessoria ad hoc sobre a possibilidade de criar uma nova área de conhecimento, uma nova área de avaliação, né? Essa discussão ela não é nova, né? Essa discussão foi muito fomentada dentro da área de avaliação de ecologia e meio ambiente pela pessoa do professor Fábio Scarano, e essa era uma discussão também que permeava botânica e zoologia. Então, há 2 anos atrás, o ano passado, os programas de botânica, zoologia e oceanografia biológica, eles compunham uma subcâmara, que é o que a gente chamava de Câmara BOSS, e essa Câmara BOSS era avaliado dentro da área de ciências biológicas 1. E os programas de ecologia compunham uma outra área de conhecimento, que era a área de ecologia e meio ambiente. Então essa discussão ela vinha amadurecendo, né, por N motivos, e a CAPES, então, no ano passado, ouvindo os interlocutores, chamou uma comissão, e essa comissão, então, foi favorável à criação da área de biodiversidade. Então, acho que em maio do ano passado saiu o decreto, né, de criação, e eu fui convidado como coordenador pro tempo, né, para tocar essa área, né. E aí, existem, na verdade, 2 desafios básicos dentro de uma área de conhecimento. Inicialmente, que é a definição do que é essa área, para que ela veio, quais são os seus objetivos, que massa crítica compõe essa área, que eu estou chamando aqui de estruturação da área de biodiversidade. Depois, uma parte mais de desenvolvimento estratégico da área, compreendendo que uma área de avaliação, na verdade, vai muito além de simplesmente dar um conceito aos programas, né? Mas uma área deve também ser um fórum, se comportar como um núcleo de pensamento estratégico sobre como os programas dentro daquela área podem atender as demandas que estão colocadas aí em termos de geração de conhecimento científico e de formação de recursos humanos, né? Então é importante esse entendimento que uma área de avaliação, então, não deve se restringir simplesmente a dar conceitos aos programas, mas deve interagir com os programas do ponto de vista de atender a determinadas expectativas que estão colocadas, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês rapidamente, né, vou tratar um pouco do objetivo e escopo, né, o que nós queremos com a área de biodiversidade, qual é a composição, qual é a musculatura, né, que grupo de programas, que tipo de massa crítica envolve hoje a área de biodiversidade, que desempenho e impacto essa área tem em termos de formação de recursos humanos, publicações, etc., né? Quais são os desafios, né, que nós temos então como conjunto,
basicamente um pouco de como está se dando esse processo de consolidação da área, né, que nós pensamos que deva ir no máximo até a próxima avaliação trienal, e alguns aspectos de avaliação, né. Então eu tomei posse em junho do ano passado, né, então faz pouco mais de um ano que a área foi criada, que nós estamos trabalhando, e vou apresentar para vocês aí, digamos assim, o estado da arte, né? Então, pegando um conceito, pegando um objetivo bem amplo, né? Fomentar o desenvolvimento estratégico de competência envolvida no processo de descrição, entendimento, organização e uso sustentável da biodiversidade, né? É importante, e por isso que está sublinhado, talvez está, eu chamo a atenção aqui em vermelho, porque eu estou pensando então em descrever, dar nome à biodiversidade em qualquer nível, entender como ela se organiza aí fora, né, de populações a ecossistemas, e como nós deveríamos ou poderíamos usar essa diversidade biológica de forma mais sustentável, né, em função dos desafios que estão impostos pelo momento, e a maioria de nós sabe quais são esses desafios, né. Então, quando eu penso na área de biodiversidade, voltando ao objetivo, descrever, entender como se organiza e como nós podemos usar, né, de forma sustentável, a área de biodiversidade, com base nesse objetivo, ela abriga, na verdade, temas de pesquisa que vão desde a descrição da sistemática, né, até, digamos, a bioprospecção. Então são um conjunto de temas, são um conjunto de disciplinas, são um conjunto de áreas de pesquisa que estão presentes nos programas, né, que compõem essa área e que na verdade compõem um grupo, digamos assim, monofilético, né? Nós precisamos descrever as plantas, os bichos, os organismos, entender como eles estão organizados, que impacto tem a ação antrópica sobre esses níveis de organização, e de que forma nós podemos então pensar em utilizar esses recursos de forma mais racional, né? Então, esse objetivo e esse escopo da área, para nós, ele é muito claro, né? E ele envolve, na verdade, ou ele agrega os botânicos, os zoólogos, os oceanógrafos, os ecólogos, os biólogos da conservação, né, na forma que eles naturalmente exploram esses temas, né, mas nós não temos, na verdade, e essa era uma preocupação principalmente do pessoal da ecologia, é que a área de biodiversidade traz agora um novo perfil, que seria o biodiversólogo, né? Então, vários programas de botânica, zoologia, de ecologia estavam preocupados, bom, o que a área de biodiversidade vai fomentar, né? A área de biodiversidade vai fomentar a descrição, o entendimento da organização e o uso, né, e o entendimento de como a biodiversidade deva ser ou poderia ser usada. Nesse sentido, né, nós não vamos formar biodiversólogos. A área de biodiversidade forma sistematas, ecólogos, biólogos da conservação, pessoas trabalhando com bioprospecção, né, pessoas trabalhando com questões mais aplicadas da biologia da conservação, que na verdade são temas, né, que já estão postos nos programas, né. Dito isso, né, quem são os programas, né? Quem é o núcleo duro dessa nova área? Então, nós pegamos a Câmara Boss, que agora está acabando o processo de migração, então talvez nos próximos dias os coordenadores já vão receber respostas dos processos de migração. Então, pegamos toda a Câmara Boss, botânica, zoologia e oceanografia biológica, e juntamos com a área de ecologia, né? E formamos então uma nova área que é o que eu chamo de núcleo duro da biodiversidade. Por que o núcleo duro? Porque está aí a massa crítica, a competência instalada no país, que descreve a biodiversidade e busca entender a sua organização e como essa organização é afetada pelas ações humanas e que de forma nós poderíamos usar. Então nós estamos falando, na verdade, eu acabei de receber a lista da CAPES,
entre 120 e 125 programas, o que nos tornaria a terceira ou a quarta área de avaliação da CAPES em termos de número de programas. Ou seja, a área de biodiversidade é uma área realmente muito grande, tem uma massa crítica, numericamente falando, bastante importante. Obviamente que nós temos também, nesse processo de migração, programas que, com base naquele objetivo, que com base naquele objetivo maior do que é a área da biodiversidade, tem vários programas das agrárias, da multidisciplinar, das ciências ambientais, que estão pretendendo, pensando ou discutindo a ideia de solicitar migração para dentro da área de biodiversidade, que se sentem, digamos, dentro desse escopo, né? E esse é um problema também que a área vai ter que amadurecer, né? Ou seja, quando nós estamos, principalmente a agenda aplicada da biodiversidade, né? Até onde essa área deve abarcar. Então é claro que quem faz sistemática, quem faz ecologia, quem está tratando de aspectos de manejo, né? Está dentro de área de biodiversidade. Mas questões mais aplicadas, por exemplo, os programas de manejo florestal, será que eles cabem dentro da área de biodiversidade? Então tem algumas questões, né? Que eu vou explorar mais na frente, mas esse é o nosso núcleo duro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí, então, antes do processo de imigração, né? Isso são os dados que estavam disponíveis na CAPES, na base, em 2010. Nós estávamos falando de 110 programas, hoje nós sabemos que são mais. Um terço disso, aproximadamente, programas 3, né? A grande maioria, programas 4 e 5, e uma pequena minoria, 6 e 7. Ou seja, o grosso da biodiversidade são programas, digamos assim, consolidados, 4 e 5. Né? Mas nós temos um grande número de programas, que são os programas 3, né? E eles estão distribuídos, né, todos aqui por temas de forma quase ou bastante proporcional. O fato é que nós temos uma massa crítica que precisa de atenção, né? E temos ainda um número muito pequeno de programas ditos de excelência e com perfil internacional, né? É importante salientar para vocês que uma área de conhecimento, uma área de avaliação, ela ordena ou estabelece uma hierarquia dentro dos seus programas, utilizando os conceitos, né? Mas ela também interage com as outras áreas de conhecimento, com as outras áreas de avaliação, no sentido de proporção que a área pode ter, ou deveria ter, ou comporta em termos de programas de excelência, né? Então tem outras áreas de avaliação na CAPES que tem uma proporção de cursos 6 e 7 muito maior do que nós temos agora, que se não me engano são poucos, né? Um percentual muito pequeno. E, a princípio, né, pelos scores que a gente está obtendo agora, talvez a área tenha muito mais programas 6 e 7 do que atualmente tem. Um bom potencial de crescimento. Uma das preocupações quando se criou essa área, né, e é obviamente que os programas olham sempre a sua perspectiva de sobrevivência enquanto programa em área de conhecimento, era que como é que a BOS, Botânica, Zoologia e Oceanografia ia competir com o pessoal de Ecologia, né, que tem as melhores revistas de maior impacto, etc, etc. Né? Então, o que acontece é que, do ponto de vista de número de publicações em revistas internacionais e em termos de fator de impacto dessas revistas, esses dois grandes grupos praticamente não têm diferença. É verdade que a Ecologia tem um maior número de periódicos disponível, né, periódicos de alto impacto disponível do que BOS tem. Mas isso não quer dizer que a massa crítica de Ecologia faça uso desses periódicos. Na verdade, ela não faz. Grande parte, ou seja, o maior percentual de produção em Ecologia está em B3, B4 e B5 do que na Câmara BOS. E o que esse dado mostra é exatamente isso, ou seja, basicamente
não há diferença de medianas de fator de impacto dentro desses grupos. O que acontece é que a ecologia usava o fator de impacto atual para sua avaliação e voz de 3 anos atrás. Mas o desempenho atual, e essa é uma base de 2007 a 2010, mostra que na verdade nós temos um grupo também homogêneo, não só no interesse temático, mas no ponto de vista de desempenho, e que sim, esses programas podem ser comparados, ranqueados conforme o seu desempenho, né? Que era uma aspiração, por exemplo, da Câmara Voz, que aparentemente não se sentia confortável sendo dentro da área de CB1. Então, na verdade, são 2 temas, né? 2 grupos de pesquisa com desempenho muito próximo, e que em 2010, na verdade, publicaram 6.000 artigos, com um acréscimo de quase 1/3 em relação ao triênio. Então, na verdade, é um grupo muito homogêneo, né, em desempenho, e que tem, na verdade, um impacto em termos de produção científica bastante elevado e crescente, né? Como a gente pode medir? Esses dados aqui, eles não estão muito atualizados, na verdade, né? Mas eles dão ideias, na verdade, de indicadores que nós podemos usar para entender o que é a área, e como a área se comporta com outras áreas, e qual é o papel dessa área no Brasil e fora do Brasil, né? Já que nós estamos falando de ciência global, né? Em termos de número de artigos, o Brasil era lá em 2008 o 15º, se não me engano agora eu acho que é o 13º, né? E áreas muito produtivas, né? ou temas onde o Brasil se destaca, né? Como parasitologia e medicina tropical, por exemplo, o Brasil chegou a ocupar a 2ª posição. Mas se nós pegarmos algumas disciplinas aqui, como entomologia, biologia, zoologia, micologia, né, são temas da área de biodiversidade, são temas onde a massa crítica brasileira consegue ter um impacto relativo. Isso era em termos de número de artigos, né? Então, 8º, 7º, 4º, 3º, etc., né? A mesma coisa não acontece, quer dizer, a mesma coisa acontece quando nós nos comparamos com outras áreas de conhecimento no Brasil, né? Por exemplo, então, ecologia, meio ambiente, botânica, etc. Nós ocupamos a 20ª colocação em termos de número de citações globais, né? Muito próximo, por exemplo, da física ou da imunologia, que são áreas consideradas de excelência no Brasil. Então, o que eu estou querendo mostrar, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a área de biodiversidade, vis-a-vis com outras áreas de conhecimento no Brasil, né, ela tem uma performance boa, razoável, né? O que acontece é que existe, entre outras coisas, uma diferença entre número de artigos, e aí nós temos uma boa performance, mas isso não acontece em termos de número de citações. Então eu poderia dizer que em termos de artigos nós somos o 5º, mas em termos de citações nós somos o 20º, ou seja, isso indica que o que nós estamos produzindo tem alguns problemas. Mas de certa forma, é uma massa crítica, é um volume de produção importante e que tem também uma inserção internacional, o que reforça perante, por exemplo, a CAPES, né, nós temos essa área de biodiversidade, né? Então isso são a evolução, né, a evolução da produção brasileira em termos de número de artigos no cenário global, né? Então nós tivemos aí um incremento muito próximo, inclusive, né, a áreas que são extremamente de ponta, né? Como as áreas que envolvem ou usam ferramentas moleculares ou se atêm a processos a nível molecular, né? Onde as revistas, por exemplo, é comum ter impacto 6, 7, 8, 9, 10, 15, né? Então, essa área, por exemplo, né, teve um aumento de... essa área responde por 0,8% da produção mundial, né, enquanto meio ambiente e ecologia representam 1,7%.
Mas uma coisa muito interessante para mostrar para vocês agora, do ponto de vista de identificação dessa área e sua massa crítica, né, e é uma forma de nós compararmos existe um indicador que, na verdade, ele mede um desvio das citações em relação à citação média global. Então, quando eu olho os artigos de ecologia e meio ambiente, por exemplo, e vejo a citação média que eles recebem em relação à média global, né, nós temos um desvio negativo de 12%. Então, isso quer dizer que os nossos artigos são, em média, citados 12% a menos do que uma média global. Mas as nossas grandes áreas, que recebem muitos recursos, né, e que são consideradas áreas de ponta, etc., olhem o desempenho delas em relação global. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos, ao nos compararmos com a ciência feita em escala global, tendo um desempenho medido por número de citações dos nossos papers muito melhor do que várias áreas consideradas de ponta, de impacto, que recebem atenção e que muitas delas, na verdade, têm um grande número de programas 6 e 7, ou que os programas 6 e 7 são uma proporção muito maior do que atualmente na área de biodiversidade, né? Então, isso aqui nos indica, na verdade, né, que nós temos que reavaliar o percentual de programas de excelência dentro da área, né? Marcelo, Oi? só uma coisa nessa tabela. Você marcou lá a ecologia em si, mas dentro da área de biodiversidade também tem... Tem planta e animal, tem vários recortes, né, que você pode... Isso, na verdade, esses recortes é o que está disponível, às vezes, na base, né? Que você pode... Essa aqui no caso do Science Watch, mas o próprio Easy, ou seja, tem várias dessas plataformas que permite você fazer recortes de temas, né, para tentar ter uma ideia do que está acontecendo né, mas mesmo Plant e Animal Science, né, não fica a dever, né, para várias das nossas áreas de ponta. E isso aqui, na verdade, se refere a os artigos indexados em revistas internacionais. Isso não quer dizer que a ecologia brasileira em relação à botânica e à zoologia tem um impacto de publicação maior medido por número de artigos ou número de citações, né? Porque grande parte, por exemplo, do que a ecologia brasileira produz está fora de revista indexada, muito mais do que botânica e zoologia. Botânica e zoologia há muito mais tempo, aparentemente, já incorporaram essa preocupação, né, de usar o espectro de revistas de forma mais inteligente do que a própria ecologia. Quando a gente olha as distribuições, por exemplo, dos artigos nos estratos qualis, de A1 até C, né, eu acho que 1/3 da ecologia dos artigos não são nem em revistas indexadas. Apesar de ter à mão muito mais periódicos internacionais com maiores fatores de impacto do que a botânica e a zoologia têm. Isso quer dizer o quê? Que o pessoal da ecologia está usando mal, na verdade, né? Ou não está aproveitando dos periódicos que tem disponível. Bom, coloquei para vocês então que nós temos uma área aparentemente homogênea, né? Que agrega uma massa crítica considerável, que tem um impacto nacional e internacional não menos relevante do que outras áreas consideradas importantes e de ponta para o país, mas obviamente nós temos vários desafios, né? E que a área então precisa ajudar a superar, né? E um desafio básico que faz parte inclusive associado ao nosso objetivo é que uma parte considerável da biodiversidade brasileira permanece desconhecida, né? Então nós temos que ter um esforço de descrição de biodiversidade, né? Por mais que isso implique, por mais que isso, digamos assim, por mais que essa tarefa limite o escopo das revistas, por mais que essa tarefa possa implicar
em revistas que vis-a-vis com outras áreas têm um menor número de citação, etc. Né? Mas nós temos essa tarefa, né? Ou seja, biodiversidade, a área de biodiversidade abriga e tem que abrigar, né? Senão não existe quanto área. Então, só fazer um parênteses, né? A área de biodiversidade, ela só tem sentido se ela agregar quem descreve, quem entende a organização e quem examina o uso. Não podemos criar, não tem sentido criar uma área de biodiversidade, né, se faltar um desses três elementos, né? Então, temos grande parte da biodiversidade para descrever, né, se é que nós somos o país mais diverso do mundo. Ainda entendemos pouco a resposta dessa diversidade biológica em diferentes níveis de organização, a essa resposta às pressões antrópicas, né? Qual é o futuro dos recifes de coral, qual é o futuro das savanas, qual é o futuro das florestas tropicais, qual é o futuro dos campos suínos. Isso perguntado não só às espécies que estão nesses ambientes, mas do ponto de vista de ecossistemas, né? O semiárido, por exemplo, segundo todos os modelos, vai sofrer uma redução de até 1/3 no nível de precipitação. Bom, o que vai ficar lá, né? Qual é a parte da biodiversidade que nós vamos perder? Que processos, que serviços ecossistêmicos vão colapsar? Qual é a capacidade que esses ambientes têm de gerar qualidade de vida para as populações humanas? E por aí vai, né? Então, nós não entendemos, né? O país carece de modelos conceituais de inovação tecnológica para usar a diversidade biológica. É muito comum nós pensarmos que o mau uso da biodiversidade, ou aquilo que nós consideramos como o mau uso da biodiversidade, é um problema político. Ele não é só um problema político, ele é também um problema de base tecnológica. Aliás, desenvolvimento sustentável é, antes de tudo, um problema de tecnologia. Nós não sabemos, por exemplo, como ganhar dinheiro com a floresta em pé. Por que se derruba a floresta e se planta soja? Porque com a floresta em pé, você morre de fome. Os seringueiros estão nos dizendo isso, estão derrubando os seringais e botando vaca nas reservas extrativistas. Por quê? Porque não existe um modelo para ganhar dinheiro com a floresta em pé. Então a floresta vai continuar dando lugar à soja, ou seja, o custo de oportunidade da floresta em pé é elevadíssimo. Então é uma inocência, né, eu diria, é uma ingenuidade da sociedade achar que a floresta amazônica vai persistir sem uma economia florestal robusta, capaz de gerar emprego e renda e etc. Não vai persistir, né? E não é porque os grandes produtores de soja, o grande latifúndio, o capitalismo do mal está comendo a floresta. É porque as pessoas precisam derrubar a floresta para garantir a sobrevivência, né? Isso vale para outros ecossistemas também, né? Vale para os ecossistemas marinhos, onde ainda nós vivemos basicamente de extrativismo, né? Vale para o cerrado, vale para a caatinga. O semiárido ainda depende da lenha da caatinga para a matriz energética. As pessoas usam lenha para cozinhar, o polo gesseiro usa lenha. Qual é a tecnologia que nós temos para produzir lenha de forma sustentável? Nenhuma. Nós só temos uma regulamentação que diz que se o sujeito cortar a caatinga, ele tem que esperar 15 anos para cortar de novo. Bom, dali 15 anos alguma coisa vai ter para cortar, né? Mas o que isso implica em perda de biodiversidade, em colapso de processo, ninguém sabe. Que é a mesma ideia dos planos de manejo na floresta amazônica. Você tem lá um indicativo daquilo que você pode cortar. Agora, as alterações que isso traz, agora que a ecologia, inclusive, olha os processos em escala local, de paisagem regional, ninguém sabe. Então, nós temos tecnologia para explorar recursos? Não temos, né? É basicamente no escuro, né? Então, acho que essa é uma discussão que talvez a área de biodiversidade não seja capaz de resolver. Porque aí tem programas já de perfil muito aplicado. Mas a área de biodiversidade tem que provocar. A massa crítica brasileira envolvida com o estudo da biodiversidade precisa dizer, olha gente, se nós não acharmos formas de usar essa biodiversidade, nós vamos ter e estamos tendo problemas, né?
Então esse eu acho que é um aspecto importante que precisa ser discutido. Obviamente